Tupinicópolis. O carnaval é a visualização de uma grande metrópole indígena. Tupinicópolis, a Taba de Pedra. É um carnaval de ficção científica tupiniquim, retrofuturista e pós-indígena. O New Eldorado. Tupinicópolis tem sua pseudo-origem baseada na justa e real demarcação de terras indígenas. Nessas terras, ricas terras, foram descobertas riquezas naturais infinitas que foram comercializadas e industrializadas pelos próprios índios. E as ocas se multiplicaram, as tabas se agigantaram, assim nasceu Tupinicópolis, a lendária cidade índia do terceiro milênio. Vejam quanta alegria vem aí. É uma cidade a sorrir. Parece que estou sonhando com tanta felicidade, vendo a mocidade desfilando, contagiando a cidade. E a oca virou taba, a taba virou metrópole. Eis aqui a grande Tupinicópolis. Boate Saci, Shopping Boitatá, Chá do Raoni, Pó de Guaraná. No comércio e na indústria, no trabalho e na diversão, é Tupi amando este chão. Até o lixo é um luxo, quando é real, Tupi cacique, poder geral. Minha cidade, minha vida, minha canção, faz mais verde meu coração. Alô, meu povão, do Eu Quero um País que não está no retrato. A hora é essa. Chegou o nosso 6º episódio. No episódio de hoje, teremos o antológico enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, de 1987, Tupinicópolis, o enredo do genial e original Fernando Pinto. São os índios sendo emoldurados no nosso projeto. Para iniciarmos esse episódio, contaremos com a honrosa participação do jornalista, escritor, inclusive biógrafo da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fábio Fabato. Fabato falará mais para a gente da mensagem e da grandeza deste enredo, Tupinicópolis. É contigo, Fabato. A temática indígena passou a ser recorrente no Carnaval do Rio, sobretudo a partir dos anos 70. Mas é especificamente em um carnaval, o de 1987, com o enredo Tupinicópolis da Mocidade Independente de Padre Miguel, que esse debate passa à condição de obra-prima. O carnavalesco Fernando Pinto, com Tupinicópolis, faz, talvez, o mais revolucionário dos enredos da história do carnaval. Imaginem, ainda com o país não tendo voltado a votar, né, o Brasil só voltaria a votar e votar mal, em 1989, você falar de uma metrópole indígena a partir de referenciais de como se deu a construção da sociedade pelo homem branco, mas uma sociedade que deu certo, uma sociedade com terras distribuídas, direitos iguais, ou seja, uma visão onírica indígena em cima de uma metrópole que apresenta referenciais brancos. Essa é Tupinicópolis. E a oca virou taba, a taba virou metrópole, eis aqui a grande Tupinicópolis. Boate Saci, Shopping Boitatá, Chá do Raoni, Pó de Guaraná. No comércio, na indústria, no trabalho, na diversão, é Tupi amando esse chão. Até o lixo é o luxo quando é real. Tupi cacique, poder geral. Minha cidade, minha vida, minha canção, que faz mais verde meu coração.
Esse é um trecho do Samba da Mocidade que, se não é brilhante do ponto de vista melódico, traz uma letra que explica completamente o enredo. Afinal de contas, estamos falando de uma cidade que recicla, de uma cidade que até faz guerra, mas é uma guerra ecológica. Tupinicópolis é a relação do índio com a terra, não na perspectiva da apropriação, mas do ser a terra, que é a própria visão do que é o índio brasileiro. O índio se confunde com a terra, e por isso mesmo nada mais ousado do que Fernando Pinto tratar da metrópole indígena, a relação do ser com o lugar que vive, porque eles se confundem. Conheçam o trabalho do carnavalesco Fernando Pinto, um dos maiores artistas da folia. Conheçam o desfile da Mocidade de 87, Tupinicópolis, que foi vice-campeão naquela ocasião. É um dos maiores desfiles de todos os tempos. E explica muito bem o tamanho, a importância do índio brasileiro. Viva Tupinicópolis, viva Fernando Pinto, viva o índio brasileiro e salve a Mocidade. Como sugeriu Fábio Fabato em sua participação, vamos conhecer um pouco mais do carnavalesco que desenvolveu o enredo. Vamos conhecer um pouco mais do genial e original Fernando Pinto. Para tal, contaremos novamente com a honrosa participação de Leonardo Antan, que já esteve em nosso projeto quando abordamos Chico Rei, enredo do Salgueiro de 64. Antan, que é escritor, curador e editor do projeto Carnavalize, volta ao nosso projeto. É contigo, Léo. Oi, gente, tudo bem? Sou Leonardo Antan e eu voltei aqui nesse episódio de Tupinicópolis para falar um pouco de um artista que eu admiro muito, que é Fernando Pinto. Ele que assinou esse desfile lendário da Mocidade 87, não é só um dos carnavalescos mais importantes da história do carnaval, como também é um nome muito importante da cena cultural carioca nos anos 70 e 80. Apesar disso, Fernando Pinto ele era pernambucano, ele veio aqui para o Rio no final dos anos 60 e construiu uma carreira tanto no carnaval, primeiro fazendo desfiles no Império Serrano, foi campeão com Carmen Miranda, fez Aqui a Jorge, a Vedete do Subúrbio, Oscarito, Uma Chanchada no Asfalto, trazendo exatamente elementos da cultura de massa e do desbunde para os desfiles, né? Um carnavalesco fortemente influenciado pelo movimento tropicalista ali do final dos anos 60, que trouxe esse deboche, essa ironia, essa celebração do Brasil para a Avenida do Carnaval. Fora do Carnaval, ele trabalhou com nomes fundamentais da nossa música, foi cenógrafo das Frenéticas, figurinista do Ney Matogrosso, da Simone, trabalhou com a Elba Ramalho, trabalhou na primeira montagem da Ópera do Malandro também como coreógrafo. Então ele construiu, né, uma carreira nesse momento que a gente chama de desbunde. Ele participou ainda do Dizzy Croquettes, um importante grupo LGBT, né, desse período, que construiu uma representação para além dos biotipos, né, dos clichês de gênero. Então era um artista atuante nesse cenário, né? E que levou essas pautas contra a ditadura, né? Contra a ditadura civil-militar para os seus desfiles, né? Ele fez anistia no Carnaval de Tropicália Maravilha em 80 e teve todo um apreço, né, pelos enredos indígenas, né? O Fernando Pinto faz 3 enredos indígenas durante a sua trajetória no Carnaval, o que eu considero uma trilogia, né? Primeiro ele faz Viagem Encantada, Pindorama Dentro, no Império Serrano, em 73, onde ele narra um Brasil lúdico antes da chegada dos portugueses, que ainda nem era Brasil, era Pindorama. Em 83, ele faz Comara Verde, Meu Xingu, um grito pelas manifestações e pelas demarcações de terras indígenas, né? Ele fala então desse primeiro contato entre os indígenas e os exploradores, né? Os invasores portugueses, e constrói essa narrativa de afirmação indígena, um desfile que faz um enorme sucesso fora do carnaval. Ele chega a expor peças desses desfiles numa galeria de arte em Ipanema e é abraçado ali por toda a cena intelectual e artística daquele período, né? Ele era considerado de fato um artista entre esses pares, o que de fato era. A gente sabe que um carnavalesco pode e deve ser considerado um artista, né? O carnaval é uma forma de arte pungente, mas muitas vezes esses artistas não reconhecem, não tem esse reconhecimento, né? O Fernando Pinto, ele teve reconhecimento na cena onde ele atuou, mesmo fazendo carnaval, né? Que para aquelas pessoas não era considerado tão grandioso. Então o Fernando, ele tem esse apreço em trazer essas narrativas originárias, né, dos nossos povos originários. E constrói isso brilhantemente em Tupinicópolis, que é essa cidade lendária do terceiro milênio, né? É bom dizer que Tupinicópolis é uma ficção científica tupiniquim. Ela se passa em 3000, né, no terceiro milênio, né? Então ela não é uma possibilidade do que o Brasil poderia ser.
ela é o Brasil a partir da expulsão dos invasores portugueses, né, para a construção dessa cidade que é a Tupinicópolis, né? E a gente tem várias outras referências à ficção científica. O Último Carro faz uma referência ao Planeta dos Macacos, né? Enfim, o próprio cérebro eletrônico de Tupinicópolis é um robô, né? Tupicacique. Então ele constrói Tupinicópolis como essa possibilidade de um Brasil a ser feito, né? Um Brasil a ser reconstruído, na verdade, né? Um Brasil que vai ser reconstruído, uma terra, um país que vai ser reconstruído a partir da expulsão do invasor branco, né? Então, a maneira como ele vai construindo os elementos desse desfile e como ele fala tanto pela demarcação das terras indígenas, quanto ele critica também a sociedade capitalista e o consumo, né? Ele constrói várias imagens irônicas, né? Então, você vê, para além do uso de signos tropicais, né, que é muito importante para o Fernando, isso tem todo a ver com a influência dele pelo tropicalismo, mas mais do que só esses signos tropicais, que por si só não seriam tropicalismo, né, a maneira como ele ironiza, como ele usa o deboche, como ele critica a sociedade de consumo, são todas fórmulas, são todas ações que os tropicalistas também faziam, seja nas suas canções, né, principalmente nas suas canções, Caetano, Gil, Rita Lee, Os Mutantes, né, com outros nomes tropicalistas, Zé Celso fez o Seu Rei da Vela, Glauber Rocha com Terra em Trânsito, são todas inspirações que pairam sobre esses carnavais do Fernando Pinto, né? Então o Fernando Pinto é sobretudo um grande criador, né? Ele criou narrativas muito fortes, muito potentes, tanto Pinicópolis como Ziriguidum, 2001, mas ele é um nome muito importante dessa cena desbundada carioca, né? O que era o desbunde? O desbunde é a afirmação das pautas identitárias, das pautas privadas, né? Numa sociedade, num sistema, num governo ditatorial, que tenta até influenciar no costume das pessoas, né? Era bom dizer que esse termo é muito importante ser dito hoje, né? Era uma ditadura civil-militar, ela tinha apoio civil também para que acontecesse. Essas liberdades individuais estavam privadas para você amar quem quiser, casar com quem quiser, até se separar, de certa maneira, né? Então a gente tem o fortalecimento dessas pautas. Então a pauta LGBT, a pauta feminista, a pauta negra, todas já estavam em discussão na década de 60. Né? E esse movimento do desbunde, muito influenciado pelo movimento hippie americano também, ele traz a pauta, ele traz as questões, né? Ele traz como uma forma de luta contra a ditadura essas questões individuais. Né? A maneira como eu vivo também é político. Isso vai se refletir no teatro, né? Em peças como Dizzy Croquette, né, grupos teatrais como Dizzy Croquette, em várias outras peças do período, as Double traz o trombone, né, e são relatos, são momentos que o Fernando Pinto participa muito ativamente, né, ele trabalhou também para o Chico Anísio e para outras figuras fundamentais desse período, né, então a maneira como ele constrói a carreira dele é de levar também essas pautas para o carnaval, né, que é um grande veículo, né, então você pensa, os artistas marginais, eles tinham essa questão de trazer a pauta, de tornar aquela pauta popular, né? E aí o Fernando Pinto usa exatamente de palco o carnaval, que é um espetáculo visto por milhões de pessoas, né? Então quando milhões de pessoas vêm Tupinicópolis, vêm Como Era Verde Meu Xingu, vêm Mamãe Eu Quero Manaus, eles estão ali durante alguns minutos, aquele desfile passa sobre eles, refletindo sobre essas pautas, né? Então Tupinicópolis é fundamental nessa construção, primeiro por ser esse final dessa trilogia indígena, né, essa resposta, então é 73, primeiro o antes do descobrimento, 83, esse encontro do invasor, né, não é nenhum descobrimento, e Tupinicópolis essa resposta, essa expulsão, essa nova possibilidade, né, e que bom e que importante que a gente possa sonhar com Tupinicópolis hoje ainda, né, essa possibilidade de uma cidade índia, de uma cidade brasileira, fora os invasores, né? Ao mesmo tempo seduzida pelo capitalismo, mas ao mesmo tempo ativa na sua proposta, né? Então, acho que Tupinicópolis fala muito para o Brasil de hoje, fala sobre o Brasil que eu quero, que eu acredito, e é uma frecha, né, de esperança em tempos tão difíceis. E a gente falar de Fernando Pinto, que é um dos poucos artistas não brancos que são a ser considerado um dos grandes carnavalescos da história, né? Fernando Pinto era um negro de pele clara, né? Isso é importante para a maneira como ele constrói as narrativas dele, né? Então, falar de Fernando Pinto é falar desse nome importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil e, sobretudo, para a Mocidade Independente Padre Miguel e para o Carnaval. Tupinicópolis não é a possibilidade de um Brasil que poderia ter sido, né?
ele é exatamente uma cidade índia do terceiro milênio. Uma cidade que é feita a partir da expulsão do invasor branco e da apropriação, né, dos indígenas sobre essa suposta sociedade capitalista. E ao mesmo tempo que se critica o capitalismo, se celebra o consumo, né? E é muito engraçado como o Fernando Pinto opera nessa dubiedade, que é muito cara também à produção tropicalista. O Caetano em Baby, o Gilberto Gil, eles trazem essa dubiedade entre uma crítica e uma celebração do consumo, né? Então a maneira como o Fernando importa elementos de ficção científica, traz influência do Planeta dos Macacos, de vários filmes de ficção científica dos anos 70 e 80, ele constrói uma ficção científica tupiniquim, uma ficção científica que é 100% brasileira, né? Esse Brasil distópico que na verdade não é mais Brasil, é Tupinicópolis, é uma cidade índia, é uma cidade dos povos originários, né? Então, essa resistência, essa transformação, essa apropriação desses indígenas é uma chave muito importante até hoje para a gente pensar o Brasil, né? Então é não só uma crítica à demarcação das terras indígenas, né, que está nessa primeira camada sobre esse desfile, né? Você pensar Tupinicópolis é a cidade demarcada, né, como ele mesmo diz, a cidade todas as terras indígenas, o que era uma pauta lá em 1987 e que continua absolutamente atual, né? A maneira como o Fernando Pinto continua atual é muito importante para a gente pensar o Brasil de hoje, o de amanhã, o de 1987 e de toda a década de 70 e 80 do qual ele fez parte, né? Então, Fernando Pinto é fundamental. Após essas duas brilhantes e importantes participações que nos ajudaram a compreender o conteúdo e a grandeza de Tupinicópolis, vamos entender um pouco mais deste enredo. Vamos ver algumas imagens e passear pelo que a Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou na Sapucaí no ano de 1987. Antes de mais nada, vamos ouvir o próprio Fernando Pinto sobre o enredo. As terras demarcadas e os índios autossuficientes. É isso aí. Tá legal. O enredo vislumbra uma vitória dos índios sobre os brancos invasores, que eram donos da terra, sua demarcação pelos próprios índios que redescobrem as riquezas naturais, que passam a comercializá-las e industrializá-las. Assim, nasce a cidade indígena do terceiro milênio, e o desfile segue o cotidiano da cidade, o dever, o lazer e o poder da cidade. No que tange às fantasias, e isso pode ser constatado durante todo o desfile, a Mocidade apresentou uma crítica à sociedade contemporânea, com um senso de humor e irreverência. Fez menção à devastação do verde e à degradação do espaço indígena. Logo no início, o samba diz: "Vejam quanta alegria vem aí", e essa alegria começa na comissão de frente, que por si só já era marcante e apresentava caciques de ternos, óculos e malas. O abre-alas representa uma abertura de uma enormidade sem igual, já que 5 chassis diferentes formavam a alegoria. É uma espécie de centro urbano com indústrias e comércio. Apresenta a primeira visão geral da Tábua de Pedra. Percebemos o nome da cidade bem destacado em neon. Percebemos uma espécie de justa posição de significados, quando o carnavalesco cria marcas locais com nomes de elementos culturais indígenas associados a outras referências. Vemos então o supermercado Casas da Onça, o shopping Boitatá, o shampoo Jurema Maracujá, o creme dental Pererê, a farmácia Raoni e outras. As compras eram realizadas com o Guarani, a moeda própria da cidade. 500 cruzados equivaliam a apenas uma unidade da moeda indígena. É uma clara crítica à inflação que assombrava os brasileiros. Em Tupinicópolis, o lazer não faltava e foram vários os momentos do desfile em que ele foi representado. Na cidade existia o Tupinambá Esporte Clube, que se apresentava todo em verde e amarelo. Vemos também bandeiras e uma réplica da taça Jules Rimet. Havia também, para a diversão, a Boate Carajás, o Cine Marajoara. Não podemos deixar de destacar o setor que traz a força bélica de Tupinicópolis. Um setor que se inicia com a apresentação da Tapioca dos Poderes, onde são representados as forças armadas da cidade. Existe o carro do Tatu Guerreiro, que representava o exército, o carro do Marreco Bélico, a marinha, e o Gavi Avião, que representava a aeronáutica. Chega ao fim mais um episódio do nosso projeto. No próximo programa,
teremos o primeiro episódio extra, Viradouro 1994. Conheceremos um pouco mais da história da nossa importante heroína, Teresa de Benguela.